pessoal. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho em que estamos sendo bafejados pela providência divina, né? Pedindo licença ao nosso irmão, mentor da Casa de Caridade, José de Mococa, que nos dá tanto auxílio, né? Estava até conversando com o nosso irmão Walter agora, nos dá tanto auxílio, nos ajuda tanto, é nítido a influência que ele nos dá, as influências boas que ele nos passa através da sua proteção, da sua amizade. Vamos então ser agradecidos a ele, vamos também dar a nossa amizade, darmos também a nossa vontade, o nosso querer, e o nosso é tão pouco perante tudo que ele nos faz, né, meus irmãos? É só elevarmos o nosso pensamento a Deus, é só nos unirmos a esse ambiente maravilhoso e divino, é só estarmos irmanados realmente, deixando todas as mágoas, deixando tudo que é negativo para o lado e abraçarmos como irmãos verdadeiros, porque isso é o que mais importa para todos nós, seguirmos em frente e nos guiarmos sempre na conduta do bem e do amor ao próximo, não é verdade? Então hoje vamos ser então agraciados por uma grande palestra do nosso irmão Aguinaldo, que ele vai falar sobre a lei divina, né? Na verdade ele falou ali que ele vai falar igual o nosso irmão José Só. É brincadeira, gente. Ele na verdade falou assim, eu vou falar sobre a lei divina, dar o melhor de mim, entendeu? É nós e Deus, Aguinaldo, é brincadeira, viu? Fica à vontade. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho da lei divina, ou lei natural, né? Eu espero poder transmitir para vocês, né, aquilo que a gente aprende no Espiritismo, né, aquilo que a gente aprende dos nossos amigos espirituais, tanto os encarnados quanto os desencarnados, e também que está na codificação de Kardec, né? Durante algum tempo a gente estuda na escola, né, sobre a lei divina, lei natural nas escolas espíritas, e eu confesso que é um tema bastante difícil, né, para a gente, né, a gente que vive no dia a dia, é uma coisa muito difícil de se estudar, né, e ao mesmo tempo ela é morosa, ela demora vários capítulos, várias aulas, né. Então eu tentei simplificar aqui de forma que a gente conseguisse trazer essa palestra sem deixar todo mundo dormindo, todo mundo cansado, né? É bastante difícil à noite, né? Mas foi bom para mim, foi um bom exercício. Eu garanto para vocês que eu aprendi mais do que eu esperava, né? Tentando montar alguma coisa para nós, né? É sempre bom a gente poder estar junto, poder estar passando essas informações, que ao mesmo tempo a gente está estudando, e a gente acaba estudando mais e aprendendo mais, né? Então, nesse trabalho aí, o que eu acabei descobrindo, né, que eu não conhecia, né, e que foi muito interessante, né? A estrutura, eu trago isso como uma coisa, como um fator, né, interessante, que eu acho que pode ajudar aos nossos estudos, ajudar a todos também, né? E eu vou passar para vocês, que foi uma novidade para mim, né? Que a gente sabe que a codificação de Kardec, né, enquanto ele era vivo, foram 5 livros, né? E a gente tem a possibilidade aí, né, de entender melhor como foi construído, né, o edifício espírita, porque o espiritismo, ele é uma construção, ele é todo amarradinho, né? É uma obra de engenharia, né? Tanto que a gente fala que são colunas, né, do espiritismo que a gente tem que respeitar, né? E a base dessa coluna, né, a gente percebeu que está no Livro dos Espíritos, né? Os nossos irmãos que a gente estuda aqui, isso aí a gente já sabe, Livro dos Espíritos, que tem as perguntas e respostas, ela é a base, né? E a partir daí a gente percebe que houve uma extrapolação nos outros livros, né? O Livro dos Espíritos é dividido basicamente em 4 partes, né? Que eles falam 4 livros, né? Das causas primárias. E aí você vê direto que esse livro de causas primárias tem uma relação muito direta com a Gênese.
o livro A Gênese do Espiritismo, ele foi alicerçado no Livro dos Espíritos e extrapolado em Gênese, né? Já a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o livro 2, que eles chamam, né, Mundo Espírita ou dos Espíritos, ele foi extrapolado no Livro dos Médiuns. Então, todas aquelas questões relativas ao assunto dos Espíritos, né, está sendo extrapolado no Livro dos Médiuns. E a parte 3, né, que é o que a gente vai falar das leis morais, no Evangelho segundo o Espiritismo, assim como o livro 4, Esperanças e Consolações. O que acontece? A partir daí, a gente vai ver uma forma nova de enxergar e percorrer as obras espíritas indo e voltando. Aqui a gente vai se concentrar bastante no livro 3, né? Que é o que a gente vai extrapolar, que vai ser extrapolado no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leis morais, né, ou naturais, né? Então, à medida que a gente for conversando, a gente vai vendo isso aí, né? Então, o que é a lei divina? Né? Vamos falar alguma coisa sobre a lei divina. A lei divina, ela se manifesta no infinito do universo. Ela não está restrita ao nosso planeta Terra ou uma região. Ela manifesta-se em todo o universo. Então não existe uma única parte do universo que esteja desprovido de Deus e da sua lei. Então não existe um ponto que a gente possa dizer ao inferno, aqui não rege as leis de Deus. Pelo contrário, as leis de Deus são vigentes em toda a parte do universo, desde das regiões mais profundas, das regiões abissais, às regiões mais iluminadas. Em todos os pontos do universo rege a lei de Deus. Deus está presente em todos os lugares, né? E essa lei de Deus, ela não é vingativa nem punitiva. Ela é uma lei de sabedoria, ela é corretiva e amorosa. Ou seja, Deus não quer nos punir, Ele não quer nos maltratar, Ele não quer se vingar quando nós fazemos alguma coisa errada. Não, pelo contrário. A sua lei naturalmente nos busca para a correção, né? E de forma sempre amorosa. Nunca ela vem na forma do ódio, da vingança, da força bruta, né? Então, Emmanuel, no livro O Consolador, ele nos diz que a natureza é o livro divino onde Deus registrou a sua sabedoria. Então, se a gente quiser conhecer Deus, se a gente quiser conhecer as suas leis, aonde que eu devo procurar esses livros? Aonde eu devo procurar esse material? Eu quero estudar a fundo, eu quero vivenciar. Você vai encontrar na natureza. É uma lei divina, mas ela também é natural. Então, é lá que a gente vai encontrar. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que deve se entender por lei natural, né? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque se afasta dela. Então, se nós quisermos ser felizes, nós devemos seguir quem? As leis divinas. Hoje nós não vamos nos focar muito nas penas, não vamos focar muito nas provações. A gente vai na essência buscar essa lei e tentar entender um pouquinho mais a lei natural, né? Ou lei moral, né? Então, para efeito de estudo, o que o Kardec fez? Ele dividiu a nossa lei, dividiu a lei de Deus em 10 partes. Aí ele pergunta, aí ele fica em dúvida, né? 10 características, né, que ele elaborou. Kardec era um pedagogo e ele queria alcançar a melhor forma didática, né, de trazer as informações para estudo, né, para compreensão. Mas ele ficou em dúvida: será que eu posso mexer
nessas leis que foram apresentadas pelos Espíritos, eu posso mexer. Então ele faz a questão número 648, ele pergunta para os Espíritos, né? E o que os Espíritos respondem para ele? Bom, Moisés já fez isso. Moisés já dividiu a lei em 10, as leis naturais em 10. Não tem problema nenhum. Assim como Jesus ajuntou tudo em 2 leis. Juntou tudo em 2 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a forma que deve ser apresentada é a que nos melhor possa ensinar, que a gente possa trazer. Mas as palavras dizem pouco. O que a gente não pode, os Espíritos alertaram Kardec, não pode é contrariar as leis, ou contrariar o que está na lei, né? A forma de falar, pouco importa, o que importa é a essência, né, vivida. E o Kardec, né, como pedagogo, ele achou melhor, para efeito de ensino, passar a dividir essa lei em 10, que os Espíritos concordaram, né? E aí ele nos passa essas 10 leis. Não é o mesmo texto exatamente como as leis de Moisés, mas em essência, vocês vão ver que são as leis de Deus, né? Não tem como negar, né? E ainda mais, né? Kardec pegou e dividiu as leis exatamente obedecendo uma ordem lógica, né? Ou seja, ele não jogou ao acaso as leis, deixando ao critério de cada um, entenda ou interprete como quiser. Ele colocou numa ordem lógica, né? E qual foi a ordem lógica, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, a lógica de Jesus. Então, como que ele fez isso? Ele pegou as 2, são 10 leis. As 2 primeiras leis referem-se a Deus, as nossas obrigações para com Deus. Aí, as 3 leis seguintes, ele dividiu da seguinte forma: são as nossas obrigações para conosco mesmo. Ou seja, a lei divina rege as nossas obrigações para conosco mesmo. São 3, né? Aí vem a o quarto bloco, o terceiro bloco, aliás, que são as nossas obrigações perante o nosso próximo. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então é o quarto bloco, né? Ficando uma lei de fora que a gente já vai ver logo aí. Então, esta é a lógica que Kardec resumiu tudo, né? Então, vamos lá. Por que ele colocou, se Jesus colocou o segundo bloco primeiro, né? Amar ao próximo como a si mesmo, por que Kardec deu essa invertida então? O motivo é muito claro, é muito certo, né? Você precisa estar bem consigo para poder doar alguma coisa para alguém, né? Como nosso irmão Sócrates sempre dizia, ninguém dá daquilo que não tem. Então, você tem que se preparar. Se você vai aplicar um passe, você tem que se preparar primeiro. Ninguém chega doando aquilo que não se preparou. Se você vai fazer alguma coisa para alguém, você tem que ter condições de oferecer aquilo que você está se propondo, senão é estelionato, né? Você vai dar daquilo que você não tem, eu vou dar de si. Não, ou seja, você tem que dar de você mesmo, né? Então Kardec dividiu dessa forma, né? E a primeira coisa que a gente vai falar, né, que é o primeiro bloco, que são as nossas obrigações perante Deus, ou seja, é a lei, né? E qual que é a primeira lei delas? É a lei de adoração, né? A primeira obrigação para com Deus, adorá-lo em espírito e verdade, né? E o que acontece quando nós adoramos a Deus? Nós nos conectamos com Deus, porque Ele está acima de tudo. Então nós vivemos essa conexão no momento da adoração, né? E, por exemplo, como que a gente faz? Através, por exemplo, de uma prece, né?
quando estamos fazendo uma prece, estamos adorando a Deus. Essa prece maravilhosa que a Fátima faz aqui, que os nossos irmãos também fazem aqui. Quando estamos com os olhos fechados, estamos fazendo essa prece, isso é um ato de adoração a Deus, né? E isso está extrapolado, aí que a gente começa, por exemplo, onde que está essa questão, né? Se a gente for para o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é a extrapolação dessas leis morais, lá no capítulo 27, você vai encontrar o texto: pedi e obtereis. Lá tem um trecho, a eficácia da prece. Lá está resumido tudo o que nós precisamos para fazer uma prece. Então, quando fazemos a prece sozinhos, individualmente, oramos a Deus, rogamos a Deus. Quando fazemos em conjunto, como estamos aqui, então, lá está a extrapolação. Então, vocês podem buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, tem tudo que a gente precisa. Aí tem a segunda lei. De que trata a segunda lei? É a lei do trabalho. Então, aí a gente já tem duas leis, né? É a lei da adoração e a lei do trabalho, né? Essa é a segunda obrigação, que é o trabalho, né? Então, se com a prece eu me conecto com Deus, com o trabalho eu me aproximo de Deus. Como você se aproxima de Deus trabalhando, né? Então vamos entender, né? Quando nós só vamos ter plena sintonia com Deus quando nos tornarmos espíritos puros. O que é aqueles? A gente já viu que nós ainda não somos espíritos puros, nós temos que nos purificar, né? E como nós nos purificamos? Nós nos purificamos trabalhando. Trabalhando como assim, né? Trabalhando em função do bem. Ou seja, só eu trabalho de ofício, é o meu trabalho durante o dia, aquelas 8 horas que eu presto para a empresa, que é trabalho. Então, na questão 675, né, é feita essa pergunta aos espíritos: só devemos entender ao trabalho, senão as ocupações materiais, né? Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Peraí, mas se toda ocupação útil é trabalho, fazer palestra é um trabalho, assistir palestra é um trabalho, fazer prece para um necessitado é um trabalho, dar uma aula é um trabalho, estudar é um trabalho. Por quê? É uma ocupação útil, né? Então, quando estamos realizando um trabalho, seja ele de cunho material ou espiritual, ou estamos trabalhando em favor de alguém, isso é um trabalho, é um tempo útil que está sendo usado. Então pode ser encarado como um trabalho, e isso nos purifica. Ou seja, só quando é útil, né? Quem estiver trabalhando em coisas não, vamos dizer, não certas, né? É lógico que o trabalho não vai edificar ninguém. Mas o que estamos fazendo aqui nesse momento, por exemplo, é uma forma útil. Então nos aproxima de Deus, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, na introdução que o Emmanuel faz lá, então ele coloca assim: para Jesus não há linha divisória entre templo e oficina. Templo é lugar de adorar a Deus, oficina é lugar de trabalho, certo? Então, o que quer dizer? Que para Jesus, toda a Terra, toda a nossa Terra, nosso planeta, é altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, quando eu estou ajudando alguém, eu estou trabalhando. E ao mesmo tempo, é o mesmo local da adoração. Não precisamos dividir entre sinagoga ou trabalho mundano.
quando estamos na vida de forma geral, qualquer lugar é lugar de oração e ao mesmo tempo de trabalho edificante. Então Jesus não coloca separação. Então essas duas leis estão interconectadas e nos aproximam de Deus. São as nossas obrigações perante Deus, né? Então aquelas pessoas, aqui fica a observação da lei. Aquelas pessoas que acreditam que não há necessidade do trabalho, que eu posso simplesmente enganar a vida, enganar as pessoas, né? Fica o recadinho aí. Não é, você pode enganar aqui, mas perante a Deus você já está em falta com a lei dele, né? O segundo bloco, né, refere-se às nossas obrigações perante a nós mesmos, né? Ou seja, a gente tinha falado, para nos ajudar, né? Para ajudar os outros, nós precisamos nos ajudar, né? E aí a gente tem 3 leis que eu já vou antecipar, né? Que é a lei da reprodução, da conservação e da destruição, né? Essas 3 leis, como elas nos dizem respeito, né? Então vamos lá, as nossas obrigações perante nós mesmos. A lei da reprodução, né? O objetivo dessa lei é muito simples, é uma lei natural, é uma lei divina, né? E é uma lei que nos diz da obrigação da reprodução. Nós temos a obrigação de manter a nossa espécie, né? Então, se não nos reproduzirmos, nossa espécie acaba, né? E no livro dos Espíritos nos diz, né, que nós, quando você chega à nossa raça, à nossa espécie, né, você já passou por diversos estágios primitivos. Então, a nossa espécie está no ápice, né, do desenvolvimento físico e biológico aqui da Terra. Então, nós não podemos simplesmente deixá-la se extinguir. Então, é uma responsabilidade para conosco a questão da reprodução, né? Então, dentro dos parâmetros divinos, né? Vamos dizer assim, né? Então, se não houver reprodução, nossa raça acaba. Não, é verdade, é lógico, né? Não tem nem o que falar muito sobre isso, né? E da conservação, né? Conservação é a segunda obrigação perante nós mesmos. Eu falei que eram 3, né? Então, a lei da conservação. A gente faz muito pouco com relação à lei da conservação, né? Então, ou não faz nada praticamente, né? Essa lei nos obriga a nos preservar, né? Então, o que estamos fazendo, né? A gente cuida bem da nossa saúde? Mais ou menos, né? Então, a gente está fazendo mais ou menos, né? A gente se alimenta bem? Né? Evitamos o álcool e o fumo a qualquer preço, né? Nós não nos estressamos. Opa, aí pegou no calo. Quem que não se estressa? Então, o que a gente está fazendo? Quando a gente não cuida bem, e aí vai uma série de coisas, a gente não cuida bem do nosso invólucro físico, a gente está se deixando levar de roldão, né? Como diz o Esmeralda, levar de roldão. Ou seja, a gente está transgredindo uma das leis divinas, né? E aí a gente pode falar, de onde se tira isso, né? Por exemplo, a gente tem a obra de André Luiz, né? Nosso Lar, né? De Chico Xavier. Então, quando o André Luiz adentra no mundo espiritual, ele ouve uma série de vozes e ruídos, né? E que vai falando para ele, assim, ele está disperso, né? E todos os dias, suicida, por onde ele passa, suicida, suicida, suicida. E ele fala assim, poxa, mas eu morri doente, como que esse povo, essas vozes me atormentam, dizendo que eu sou um suicida, onde já se viu isso, né? Só depois de todos os anos que ele passa no mundo espiritual, que ele é auxiliado, quando chega o momento dele, do arrependimento, que ele coloca Deus dentro do coração, aí ele é auxiliado. E quando vem esse auxílio, ele não deixa de perguntar para os irmãos espirituais, né, para o médico espiritual, né,
uma coisa de Luna, não lembro agora. E ele fala assim, aí o irmão esclarece que ele realmente adentrou o mundo espiritual como um suicida inconsciente. Mas existe suicídio inconsciente? Sim, existe. Porque ele não se alimentava direito, ele se entregava aos vícios, ele se entregava às noitadas, ele se entregava ao álcool, ele se entregava à gula, e aos poucos, o que ele foi? Ele foi destruindo o seu organismo, né? Então, realmente, ele não deixou de ser um suicida. Aí eu pergunto, né? O André Luiz desrespeitou alguma lei divina? Por que ele sofreu? Né? Ou seja, os sofrimentos estão reservados a quem transgride a lei divina, as leis divinas. Ou seja, ele não conservou o seu corpo, né? Então foi aí que o André Luiz transgrediu as leis divinas. E ele sofreu, padeceu por muitos anos, né? Então, nós temos a obrigação de nos conservarmos, né? É da lei que nós nos conservemos. Agora, não adianta eu querer conservar os outros. Eu chamo a Fátima para comer em casa, faço um almoço light, faço uma saladinha, faço uma comida muito bacana para a Fátima, né? Tudo, um suquinho de fruta natural para a Fátima, ou seja, a melhor das comidas, né? Aí a Fátima sai de casa e fala, cara, pão duro, sai morrendo de fome de lá, e passa na esquina, vê aquele churrasquinho, aquele espetinho gordo ali, rodando ali, ela vai lá e manda ver, né? Aí não adiantou nada, a gente não pode conservar os outros. Como que a gente conserva uma outra pessoa? Não tem a pessoa que tem que querer se conservar. Quem vai no nutricionista? Quem está precisando. Quem vai procurar um psiquiatra fala assim, ô Lourdes, eu acho que você tem que procurar um psicólogo, tá? Ou talvez um psiquiatra. Pronto, ela já não vai falar comigo uns 3 dias, umas 3 vezes ela vai passar. Então, é a gente que tem que querer se conservar, não adianta querer conservar os outros, né? E só se preserva quem se ama, então a gente tem que aprender a nos amar. Então é a lei de conservação. E a última lei perante a nós mesmos, né, que é a lei da destruição, né? Ou seja, destruição como assim, né? Na questão 783, né, os Espíritos nos explicam, né, o que nós chamamos de destruição não passa de uma transformação, né? Porque é muito dura a palavra destruição, né? A gente não sai por aí se destruindo. Então, vamos entender o que os Espíritos estão dizendo. A transformação a gente precisa entender, né? Por exemplo, a morte de uma pessoa. Quando a gente morre, o nosso corpo, ele cai por terra, vai se decompor. O nosso espírito só ergue-se, né? Só ergue-se dos escombros da matéria, né? E segue para a glória ascensional. É muito legal, né? Então a gente não existe a morte, né? O espírito, ele se levanta dali, né? Uns melhor, outros pior, de acordo a cada um de acordo com as suas obras, né? Mas segue, não existe a morte, o espírito segue. Mas aquele corpo de matéria, ele não serve mais, é uma roupa que foi descartada ali. E a natureza não perde nada, a natureza recicla tudo. E aquele corpo vai ser reciclado, ela vai ser transformado em outros elementos físicos e químicos, que as bactérias vão se alimentar e assim vai. Então, existe um equilíbrio todo da natureza. Então, não existe uma destruição, existe uma transformação. E essa transformação é uma coisa natural, né? Por exemplo, uma estrela que explode, né? Os mundos que deixam de existir, eles se transformam em energia e vão criar outros corpos celestes, né? Nada no mecanismo do universo está desprovido da lei de Deus. Essas leis que nós estamos falando aqui, elas são universais, né? Então existe sempre uma transformação física, química, em todos os elementos. Então é que a gente não tem uma visão aparteada, uma visão
mais de um ponto de vista mais elevado. Então a gente acredita que os corpos morrem, as coisas perecem, tudo se acaba. Mas para os espíritos que já têm essa visão, é tudo uma transformação. O mundo está em constante transformação. Até mesmo os animais, as espécies que, por exemplo, os animais que morrem, né? Os herbívoros são comidos, né? Servem de alimento, né? Para outros animais, né? O que acontece ali? Acontece um equilíbrio da natureza. Aqueles que morrem servem de alimento para os outros. Se não existissem os animais carnívoros, o mundo não existiria, porque os herbívoros se multiplicariam e comeriam todos os alimentos. E de que viveria a Terra? Né? Então existe um equilíbrio natural. Então tudo isso está no contexto da lei divina e a gente tem que compreender, entender e aceitar tudo isso, né? Então é uma lei, queiramos ou não, né? E aí a gente vai para o terceiro bloco, né, das nossas leis, né, que é o que se refere às nossas obrigações perante o nosso próximo, né? E quais são, né? Aí a gente vai pegar aqui esse bloco que é a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade e de liberdade, que são 4 leizinhas aí que a gente tem para trabalhar em nós, né? A lei da sociedade, né, pode ser descrita na questão 766, né? Os espíritos perguntam: a vida social é natural? Né? Ou, aliás, Kardec pergunta para os espíritos. E eles respondem: certamente. Deus não deu inutilmente a palavra, não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, Deus não faz as coisas inúteis. Ele deu a palavra para nós, deu as condições de nos comunicarmos, deu a escrita, deu tudo para quê? Para que nós nos entrelaçássemos. A lei social é uma das leis mais importantes. Vocês vão ver que ela se relaciona com as outras 3 assim, muito intimamente. Então aí a gente pode perguntar: poxa vida, mas será que assim não é? Vamos imaginar uma pessoa que resolve ficar reclusa no monastério, né? Uma reclusão total, né? Como um glutão que vai para o meio da mata e deixa a vida social. Ele está sendo útil a Deus? Como que ele pode nos ajudar? Como que ele pode se ajudar? Ele está desperdiçando os dons que Deus deu. Ah, mas ele está em prece ou está em contemplação. Mas e as demais leis? Como ele interage? Ele está falhando com uma série de leis, né? Uma que a gente vai ver agora é a do progresso. Ou seja, ele está sozinho. Então Deus quer que nós nos relacionemos. Não é errado a gente se informar, a gente trocar informação, ir ao templo, ir ao trabalho, ter amigos, ou seja, isso é uma coisa importantíssima, faz parte da lei de Deus, né? A segunda é a lei do progresso, ou seja, na questão 783, os espíritos respondem, né? Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha lenta? Ou seja, as coisas, eu preciso fazer alguma coisa, a sociedade ela se transforma sempre. Será que esse progresso que advém naturalmente, é isso mesmo? As coisas estão certas? É uma lei natural? E o que os espíritos respondem, né? O progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando o povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então daí decorre o quê? Que os fatos, de acordo com as mudanças, de acordo com os fatos, vai acontecer naturalmente um progresso da humanidade. Nós estamos fatalizados à perfeição, né? Ou seja, a gente fatalmente vai evoluir. Só que se a gente esperar com os braços estendidos, as mãos estendidas e aguardar esse progresso, ele pode vir de uma forma muito dolorosa.
através de desastres, situações morais complicadas, guerras, alagamentos, inundações e uma série de coisas. Ou seja, se nós não fizermos, se nós não participarmos do progresso da sociedade, Deus vai dar um cutucão. Como que ele dá esse cutucão, né? Também está lá no livro, no Evangelho, né? Deus vem através dos espíritos, dos seus prepostos, né? Os espíritos que já estão trabalhando, né? Empurrar a sociedade. Ele fala mais especificamente chicotear as civilizações. Ou seja, as civilizações que desaparecem, as civilizações que se tornam inúteis por si só. Ou seja, nós não temos o direito de assistirmos ao progresso da humanidade de braço cruzado, esperando que tudo caia no nosso colo. Deus não nos permite. E à medida que eu faço isso, eu estou inútil. Mas se eu trabalhar pelo progresso, eu estou arrastando comigo as pessoas que estão no meu raio de ação. Ou seja, a partir do instante que o Esmeraldo me vê trabalhando em alguma coisa útil, me vê acelerando no sentido do progresso, ele vai se contagiar com isso. As pessoas que estão no meu raio de ação vão estar contagiadas. Ou seja, pelo meu exemplo, essas pessoas também vão progredir, as pessoas que estão próximas de mim. Ou seja, não só no progresso espiritual, mas no progresso material em todos os aspectos. Então eu sou obrigado pela lei divina a progredir e a trazer as pessoas que estão ao meu lado junto comigo. Ou seja, lei da sociedade. Essas leis se interconectam, elas estão relacionadas. Então, eu sou um agente de transformação, todos nós o somos. E assim, temos que nos entender para que nós não estejamos transgredindo a lei divina inconscientemente, sem saber, né? A outra lei, a terceira, é a lei da igualdade, né? O que diz essa lei? Para Deus não há diferença. Todos somos espíritos iguais. O que isso significa, né? Para Deus não existe distinção. Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Como a gente já tem várias palestras aqui, a gente estuda. O espírito é criado simples e ignorante, né? E todos temos a mesma meta, que é a perfeição. Se eu pegar desse ponto de vista, Deus não tem privilegiados, né? Apesar de alguns artistas terem os seus jatinhos, terem suas casas, terem mais dinheiro, mas Deus não tem nada a ver com isso. Ele não privilegia ninguém, né? Assim como não existem pares, né? Ou seja, Deus não exclui ninguém. Para Deus todos somos iguais. Ele está olhando para todos nós. Ele criou todos nós simples e ignorantes. E temos como meta a perfeição. Isso é o objetivo de todos os espíritos, né? Nesse sentido, nós somos iguais a nosso irmão mais velho, Cristo. O que nos diferencia? Cristo começou primeiro. Ele é o espírito mais maduro e aplicou a sua vontade, a sua evolução. Mas que um dia nós chegaremos lá. Então, Deus não nos tem em menos conta do que tem a Cristo. Não nos tem em menos conta do que tem aquelas pessoas que têm bens materiais, porque isso não tem nada a ver com o objetivo da criação. Entendeu? Para Deus todos nós somos iguais. Não existem seres aparteados da natureza, não existem demônios que tenham sido criados por outros que não sejam Deus. Deus criou todos, os bons e os maus. Apenas estamos em lugares diferentes da evolução, pontos diferentes. Então, daí também não temos diferença entre homens e mulheres, né? E aí cai naquela questão polêmica lá, né? Que é: o espírito tem sexo? Aí os espíritos respondem, né? Não como entendeis, né? Temos como?
fisicamente, né? Princípio psíquico, mas isso não faz parte do nosso íntimo, né? Ou seja, com o tempo, nós, em várias encarnações sucessivas no mesmo sexo, adquirimos características desse sexo, mas não devemos nos orgulhar, porque quem vem como homem numa encarnação, de acordo com Deus, a necessidade da sua evolução, pode vir como mulher, e a mulher a mesma coisa, pode vir como homem. Então não temos motivo de feminismo ou de machismo. Isso é uma coisa que não dá para se entender na cabeça de quem é espírita. Ou seja, nós temos que cumprir as leis de Deus, temos que cumprir os objetivos do nosso progresso e da nossa evolução, né? Então, para Deus é igual o homem ou a mulher, nenhum deles é privilegiado. Então, essa é a lei de igualdade. E a última lei, né, das nossas obrigações perante o próximo, né, é a lei da liberdade. Né? Ou seja, mas não é liberdade de fazermos o que queremos, não. Essa lei, ela regula o nosso livre-arbítrio, né? Então, a partir do instante que você vive em sociedade, olha aí, de novo, o relacionamento com a lei da sociedade. A partir do momento que você vive em sociedade, você não tem mais a liberdade absoluta de fazer o que você quiser, né? Então, se você tem direito, o seu próximo também tem, né? Você tem que respeitá-lo, né? Se eu começar a fazer barulho às 4 da manhã, ligar o som no rádio no último volume, soltar rojões, começar a gritar, eu posso, mas eu estou transgredindo uma lei divina. Por quê? O meu direito acaba onde começa o direito do próximo. Não precisa de uma lei escrita. Nós, principalmente os espíritas, não precisaríamos que tivesse uma lei escrita nos códigos da Terra para que nós, ou nossos espíritas não, todos nós religiosos, para que nós soubéssemos que nós não temos o direito de avançar sobre o próximo, sobre o direito do próximo, né? Então, os espíritos colocaram bem claro isso, né? Nosso livre-arbítrio não é absoluto. Isso aí vocês ouvem muito quando vocês podem assistir às reuniões de desobsessão, né? Que os espíritos maus, né? Os espíritos revoltosos chegam aqui pleiteando o seu livre-arbítrio, né? Eu tenho e o meu livre-arbítrio aonde fica, né? Então, na realidade, todo o nosso livre-arbítrio é condicionado. Não existe livre-arbítrio absoluto, porque todos nós vivemos em sociedade, seja material ou espiritualmente, né? E aí nós temos a 10ª lei, né? Nós falamos até agora das 9. Eu falei que eu ia falar por último a 10ª, né? Então nós falamos do primeiro bloco, que é a lei de adoração e lei do trabalho, né? Que são as nossas obrigações para com Deus. A lei de reprodução, conservação e destruição, que são as nossas obrigações perante nós mesmos, né? A lei de sociedade, progresso, igualdade e liberdade, né? Que são as nossas responsabilidades para com o nosso próximo. E essa última, né? Que é a lei de amor, lei de justiça, amor e caridade. Justiça, vírgula, amor e caridade. Ou seja, o que os espíritos nos falam sobre essa lei? A última foi colocada aqui propositadamente, né? Então os espíritos nos falam que essa é a lei mais importante, né? Para nós, né? Porque ela nos propicia, se for observada corretamente, né? Que nós façamos mais rapidamente o nosso progresso. Porque ela é o resumo de todas as outras leis. É nessa lei, né, que a gente se relaciona com todas as outras, né? Então vamos ver. Então, se a gente pegar no Evangelho segundo o Espiritismo,
está extrapolado lá no capítulo 17. Né? A lição é sede perfeitos. E aí tem um capítulo, né, que mostra todas as características do homem de bem. E a primeira e mais importante, o que Kardec fala? Olha como estão relacionados esses textos, né? Entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos dizem, né? A primeira característica é que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, né? Quando a gente fala lei de justiça, amor e caridade, é a principal característica do homem de bem. Se Kardec tivesse falado, fosse citar as 9 como sendo a primeira característica do homem de bem, já pensou como ia ficar difícil para a gente entender? Então, ele cita a última, que resume todas as outras, ou seja, está amarrado o contexto de toda a codificação espírita. Ou seja, todo o livro 4, todo o livro 3, né, a terceira parte do Livro dos Espíritos, está totalmente conectado com o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, se a gente... Kardec era muito inteligente, né? Se a gente for trabalhar nesse sentido aí, a gente tem muita matéria para estudo, né? E eu espero ter apresentado essas leis de uma forma coerente, uma forma que possa ter ajudado a todos nós, tá? Muito obrigado, gente. Fiquem em paz.